boa tarde mais uma vez para quem não estava na abertura. Sejam todos bem-vindos a mais uma jornada, tá? Meu nome é Yasmin, para quem não conhece. Sou doutoranda do programa do PPG-Com, da EMB, tá? Então, bem-vindos ao GT5. Aqui nós vamos tratar sobre animações, artes digitais e interfaces. Felizmente, nosso colega Davidson não pôde comparecer. Ele ia apresentar um trabalho entre palavras e movimentos, desvelando territórios com a coreografia, um trabalho muito legal, inclusive. Uma pena que ele não pôde estar com a gente. Mas nós vamos seguir com duas apresentações, que é a do Isaac, com representações do transtorno do espectro autista, a poética de uma identidade em duas animações, e o meu trabalho, representações de pausas e vazios em narrativas cinematográficas, tá? Vou estar marcando o tempo para você, Isaac, e a gente vê se você quer iniciar, se eu posso iniciar, tanto faz, na verdade. Não esqueçam do formulário de presença, tá? A gente vai mandar aqui no chat daqui a pouco. E para vocês não esquecerem de marcar presença, tá bom? E Se aí, você quiser Isaac? começar, tá ok para mim. Então já vou aproveitar que eu tô falando e vou iniciar aqui. Vocês marcam meu tempo aí, só para... Eu fiz uma apresentação bem pequena com algumas imagens, na verdade. Depois eu vou trazer um pouquinho dos filmes. Vocês enxergam aí, né? Se eu mudar, muda aqui também. Bom, deixa eu introduzir. Eu sou arquiteta e eu já estudo a relação do espaço já tem um tempo, né? Na verdade, desde a arquitetura eu venho estudando os espaços, as relações dos espaços com os corpos, enfim. E aí tive a oportunidade de estudar cinema no mestrado em comunicação e quis continuar com essa linha de raciocínio em relação aos espaços, então eu passei a estudar espaço em narrativas cinematográficas. Meu mestrado foi com o filme do Kinky Duke, Casa Vazia, e agora no doutorado, eu e meu orientador, que é o Jamer, nós estamos buscando novos entendimentos em relação a essas questões do espaço, né? E nós estamos partindo para o cinema oriental. Então, esse trabalho de hoje, ele provavelmente vai fazer parte de algum capítulo, ou vai ser algum capítulo da tese, algo nesse sentido, tá? Mais especificamente, nós vamos falar sobre representações de pausas e vazios em narrativas cinematográficas. Para isso, a gente vai trazer o conceito de ma, que é um conceito procedente da cultura japonesa, e é uma representação que vai valorizar muito o equilíbrio entre esses elementos, né? Que eles são todos, os orientais têm muito essa relação, né? Com a natureza, enfim. Mas essa essência do ma, ela vai se referir muito ao espaço vazio, né? Aquilo que está entre os objetos, o que está entre as pausas, os sons, até mesmo as lacunas das conversas, né? Então, é um conceito que traz essa manifestação sutil entre uma simplicidade que vai permear na estética e na filosofia japonesa, né? Como se ele fosse um convite para contemplar esse poder da ausência. E isso vai ressoar também na arquitetura, na arte, na música, em vários outros aspectos da vida cotidiana no Japão, né? Essa ideia do mar também, ele transcende a cultura, essas fronteiras culturais, e vai encontrar uma expressão em várias formas de arte e mídia. E para discussão hoje eu trouxe dois filmes, que é A Ghost Story e A Viagem de Chihiro. E eles têm uma maneira um pouco particular e distinta ao mesmo tempo, de compreender essa relação dos espaços vazios, né, nos filmes, como eles podem ser usados para transmitir esses significados, né? Então, eu vou falar um pouquinho do Ghost Story. Eu vou deixar, eu acho que umas imagens passando. Deixa eu ver se eu consigo. Então, a Ghost Story, dirigido pelo David Lowery, não sei se eu pronunciei o nome correto, podem me corrigir se eu estiver errada.
E ele vai trazer esse conceito do mar de uma maneira mais intrincada na história, né? De uma maneira mais emocional. Que a história vai girar em torno de um fantasma, que é esse protagonista que morre, e ele vai ficar observando silenciosamente o mundo dos vivos, né? E através de cenas longas, assim, e muito contemplativas, né? Com cenas de espaços vazios, cenas de silêncio. Então, é um filme que vai transmitir muito uma solidão e também essa eternidade espectral do protagonista, né? Porque eles são um casal, no caso, e ele acaba morrendo, e aí fica essa questão de solidão, tanto dela quanto dele, né? Nesse caso mais específico aqui, o uso do mar ele vai ser fundamental para criar essa atmosfera de melancolia e introspecção, porque tem muita pausa entre os eventos do filme, né? E isso vai permitir que a gente comece a refletir sobre essa passagem do tempo, né? Um filme que fala, acho que muito mais sobre o tempo do que sobre o espaço, embora não dê pra gente separar um do outro, né? A gente não consegue falar de tempo sem falar de espaço e vice-versa, mas vai meditar muito mais sobre essa passagem do tempo, né? E uma transitoriedade de uma vida profunda e de uma conexão entre personagens e espaços que ocupam, né? Então, logo no início do filme, ele já morre e ela fica na casa em que eles moravam. Nessa cena, inclusive, eles ouvem um barulho, e aqui depois no final a gente vai ver que, na verdade, quem estava fazendo esse barulho era ele mesmo. Então, assim, cria essa questão realmente de meditar sobre isso, né? Era ele, era outro, como é que ele conseguiu se transpor de um espaço para outro, de um tempo para o outro, né? Na verdade. E acaba ficando, né? O vivo e o morto na mesma cena, né? E aqui é muito difícil diferenciar essa discussão, né, entre tempo e entre espaço. Mas a gente vai acaba refletindo muito, porque o filme tem umas cenas de longa-metragem também, e tem a famosa cena da torta, que ela fica horas e horas comendo essa torta, numa cena que não acaba. E na verdade o filme é inteiro isso, né? Ela sentindo essa melancolia e essa ausência dele, e ele também sentindo essa ausência de estar no mundo material, de estar interagindo com as coisas. Aqui nesse momento ela tá ouvindo a música que ele fez pra ela e ela não tinha curtido no início, né? E logo no início também ela fala que ela é muito apegada com os lugares que ela já passou, então ela escreve recados e esconde esses recados nos lugares que ela já teve. E é algo que no final ele fica preso nessa casa porque ele vê que ela enfiou esse papelzinho no vão de uma porta ou no vão de uma madeira. E depois ela se muda daí e ele fica na casa tentando pegar esse papelzinho, né? E nesse meio tempo, várias pessoas mudam da casa, né? Elas ficam, várias famílias moraram aí. E ele fica preso nesse loop de tentar entender essa relação. Ele se irrita, né, com essas situações, na verdade, ele acaba tentando fazer coisas para assustar esses inquilinos, para que eles saiam. Então é como se ele também tivesse o tempo todo buscando essa melancolia, né, esse espaço acaba sendo preenchido por outras famílias, por outras ocupações, outras pessoas, mas ele faz de tudo para que elas saiam daí, né? Ele começa a fazer essas pegadinhas de fantasma. Aqui é o lugarzinho dele tentando puxar o papelzinho que ela enfiou, né? Então é uma vida inteira tentando pegar só para ler o que ela escreveu, e mais uma vez esse espaço tá vazio, aí muda outra família, o espaço fica vazio, e depois, coincidentemente, esse espaço é destruído, né? O tempo vai passando, a casa vai se deteriorando, e a casa acaba sendo destruída, e ele acaba ficando, né? Mas enfim, não vou entrar mais em tantas. Ah, inclusive é assim, né, que eles conversam através de falas e legendas. Ele encontra um outro fantasma na casa do vizinho, uma viagem, enfim. E ele fala: Bom, acho que ela não vai voltar mesmo, quem eu tô procurando, então me vou. Essa daí, no caso, né, que tava procurando as outras pessoas. E aí, vou sair um pouco disso, senão a gente vai ficar aqui para sempre.
por mais que a gente tenha tempo. Então, esse é um dos filmes que eu trago, e eu vou trazer também A Viagem de Chihiro, que é do Miyazaki, né? E ele vai incorporar esse conceito do mar de uma maneira um pouco mais diferente, assim, né? A gente percebe que as cenas são um pouco mais vibrantes, são animadas, tem mais cor, tem vários personagens, tem bastante ação nas cenas, né? E aí o filme vai se desenrolar nesse mundo mágico, cheio de criaturas, e paisagens fantásticas, né? A Chihiro, ela perde os pais e aí ela se vê nesse mundo desconhecido, né? Mas ao mesmo tempo, ele faz essa utilização muito inteligente desses espaços vazios, porque vai permitir que os elementos visuais, eles vão se destacar, né, de uma certa forma. Então, tem os momentos de quietude, de contemplação, quando a Chihiro, por exemplo, ela vai se deparar com cenários vazios, enfim, vai enfatizar essa vulnerabilidade dela, de estar sozinha, que é esse vazio existencial dentro dela de ter se perdido dos pais, né? Uma criança que se perdeu dos pais. Deixa eu pôr um pouquinho as cenas aqui, para quem não conhece. Ela vê que os pais viraram porcos de tanto comer. E ela acaba saindo correndo, e aí começa também a mostrar esses espaços vazios, certos fantasmas, né, no meio da rua. E de tanto ela começar a ficar, passar um tempo nesse mundo, ela vai começar também a desaparecer, né? Até que aparece depois um outro personagem que fala: você precisa se alimentar de algo desse mundo para você não sumir também, né? Então, por vezes, a gente vê que a narrativa traz essas interações mais com os espaços vazios e o silêncio, mas na maioria do tempo é um caos, assim, né? Não sei se quem já conhece o filme, isso aqui é uma casa de banho, então acaba sendo uma temática um pouco pesada, uma criança perdida, né, num espaço desse. E tem um personagem também que é o No Face, que é ele vai se adaptar às pessoas, ao ambiente que ele tá perto, na verdade, né? Então as pessoas desse espaço são muito gananciosas, então ele acaba adquirindo também essa personalidade, né? Então eu acho que a forma que ele trata essa questão do vazio é muito mais existencial e interna do que algo materializado, externalizado, numa cena, num espaço, enfim, né? Mas ambos, de certa forma, ilustram essa questão do mar, né? Dos espaços vazios, que pode ser uma ferramenta muito poderosa numa questão de narrativa cinematográfica, mas que faz essa utilização dos espaços vazios de uma maneira muito inteligente, né? Que vai permitir que esses elementos visuais acabem se destacando, né? E vai convidar os espectadores a se envolver na trama de uma certa forma, né? Com os personagens e, ao mesmo tempo, dar espaço para refletir sobre esses temas, né? Subjacentes, como a mortalidade, a transformação, a busca de significado, enfim. E a escolha de explorar esses espaços vazios em filmes como esses é justificada por uma capacidade de evocar uma rica gama de reflexões, assim, né? Como na cultura japonesa, onde o conceito do mar é valorizado como uma parte da experiência, esses filmes vão lembrar a gente que nem tudo precisa ser preenchido com uma ação ou com um diálogo, né? Que os espaços vazios são oportunidades para contemplação também, né? Introspecção, uma conexão mais profunda com alguma história, alguma coisa que está sendo contada. E isso vai convidar a gente a explorar esse significado nas entrelinhas, né? Apreciar essa simplicidade do mistério dos espaços, que, embora vazios, estão cheios de potencial e significado. Isso tudo surgiu de uma conversa que eu estava tendo com o meu orientador, de como o Ocidente, né, de como nós vemos essa questão do vazio, que é completamente diferente de como os orientais veem essa questão do vazio, né, que pra gente como se a gente estivesse assistindo um filme que não tivesse diálogo ou ação, é como se fosse um filme morto e parado, né, então surgiu de uma discussão dessa. Espero que eu tenha sido clara. Fico aberta aí para qualquer dúvida, questões que vocês tiverem, tá? E vou passar a palavra para o meu amigo Isaac, que vai apresentar agora, inclusive, e aí depois nós abrimos para as perguntas, tá bom?
Isaac, é com você. Boa apresentação. Olá, boa tarde, obrigado. Até então eu já peço desculpa porque eu não consegui montar o PowerPoint, então eu trouxe o meu próprio resumo para falar a partir dele. E vamos lá. Então, o título do meu trabalho é Representações do Transtorno do Espectro Autista, Poética de uma Identidade em Duas Animações. Esse é um trabalho que eu comecei esse ano de pesquisa e acredito eu e anseio por continuá-lo aí durante esse ano e os demais. Não faz parte da minha pesquisa de doutorado. No doutorado que eu estou fazendo na IB, eu pesquiso sobre Naruto na sala de aula, que é um dos meus hiperfocos até então. E, e paralelamente, agora surgiu esse também hiperfoco sobre falar de autismo. Então, é uma pesquisa que está muito ali em sua gênese, no seu comecinho ali. E daí eu trago ela agora para esse congresso, para esse encontro, para pensarmos sobre, atrelando ao audiovisual e a minha própria vivência. Então, é comum escutar, inclusive em escolas, que pessoas com transtorno do espectro autista não existiam antes tanto quanto agora. Em uma fala circundada por um não saber desviante massacrante, pessoas comentam o que não sabe e dão vazão para invisibilizar ou rechaçar a condição de tais indivíduos, principalmente os que são tidos como autista de alto funcionamento. Ele estuda, ele trabalha, logo não precisa de apoio ou inclusão. Isso eu escuto muito enquanto professor do ensino fundamental 1 e 2 em escola pública da prefeitura. Ainda, infelizmente, temos esse despreparo por parte dos professores, que tem aquela ideia estereotipada do autista, que é aquela criança ou aquela pessoa que não fala, ou que tem uma dificuldade enorme para falar, pronuncia algumas coisas, que tem alguma deficiência intelectual. Então, o pensamento ainda está muito pautado nessa ideia somente. Então, antes eles eram considerados como os loucos da rua, da sala de aula e por aí vai, o super nerd ou antissocial. E hoje, a partir do conhecimento expandido das ciências, da neuropsicologia e outras áreas que pesquisam tal transtorno, ainda que haja resistência por aí, uma gama extensa aí de pessoas que têm essa resistência, tanto dentro da educação que eu noto quanto fora dela, as pessoas com TEA começam a se beneficiar de seus direitos. Então, temos aí três níveis que hoje é representado aí no DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico, com informações neuropsicológicas de transtornos e síndromes e tudo mais, e desde o nível 3 de suporte, o considerado mais severo, até o nível 1, todos são inclusos. Então, o nível 1 é aquela pessoa que, mesmo com as suas dificuldades, ela consegue se interrelacionar com as demais, ela tem uma fala desenvolvida e consegue fazer coisas que as pessoas diriam normais, e a partir do momento que vai aumentando o nível para o 2 ou 3 são aquelas pessoas que necessitam de um apoio maior, de um fono, de um psiquiatra, de remédios, de um psicólogo, de terapias outras inúmeras. Então, face a isso, as criações audiovisuais são concebidas tais conhecimentos para tão logo problematizá-los e disseminá-los da melhor forma por intermédio de sua poética que lhe é própria. E a partir dessas produções audiovisuais mais recentes, com esse conhecimento muito mais aprofundado, nós temos conseguido trazer essas informações para a sala de aula, tanto para a sala de aula quanto para fora dela. E aí, um breve aí, uma, que eu saliento aqui, que convém ressaltar que, ao conjecturar o autismo a partir de uma poética que se conforma em produções audiovisuais, animadas ou não, que aí nós temos outras diversas, principalmente na Netflix, filmes, produções outras, e
Em momento algum, o texto está a rechaçar ou atenuar os sofrimentos de tais indivíduos. Pelo contrário, pretende-se que, de alguma maneira, o leitor e apreciador dessas obras consiga se colocar por alguns instantes pela ótica de quem tem teia. Então, as produções audiovisuais, elas são hoje muito importantes porque automaticamente, quando você assiste, você tem esse efeito de olhar pela visão do outro, de se colocar no lugar do outro, e a partir daí, quem sabe sentir, mesmo que parcialmente ou minimamente, o que o outro está a sentir. E aqui no caso, a pessoa que tem o TEA. A minha produção aí de pesquisa, ela vai até então na ideia de imaginário do Gaston Bachelard de Gilberto Duran, que eles falam sobre essa construção do imaginário e, querendo ou não, estamos aí ou somos levados por esse imaginário do que é uma pessoa autista. Então, construímos imagens. Se nós vemos uma pessoa que casa, que fala bem e tudo mais, falamos, aquela pessoa não é autista. Por quê? O nosso imaginário ele foi construído aí durante longos anos, de uma imagem estereotipada da pessoa que tem autismo. E daí eu trago esses autores para dialogar sobre essa questão. O Lucelmo Lacerda, que é um pesquisador, atualmente ele fala muito sobre o autismo, e o Bergalá e a Ana May Barbosa, que trabalha com essa ideia de você fazer a leitura das imagéticas, a leitura no Alan Bergala do audiovisual especificamente, do cinema e tudo mais, e da Ana May Barbosa expandindo para as demais outras produções imagéticas. E Ana May Barbosa, especificamente, ela foca muito no contexto. Então, trazendo essas produções audiovisuais para o contexto, de uma maneira contextual, vamos assim se pensar dentro dessas questões do TEA. E aqui, para finalizar, como exemplificações, eu trouxe dois curtas, o Floyd, de 5 minutos, e o Loop, criado pela Erika Milson, o Floyd pelo Bubby Rubio. São duas produções que eu considero de extrema importância. A primeira, que é a esquerda, que é de uma menina autista, que ela não fala, ela não verbal, mas aí ela sinaliza e na animação mostra muito essa questão do sensorial, de como o sensorial é importante para ela e como que, dependendo das vivências e experiências sensoriais que ela tem, como isso pode configurar em algumas crises que muito se tem no autismo. E a outra produção aqui, que é desse garotinho, que é de uma maneira muito imaginária, essa produção construída, porque é um garotinho que vive voando, quer voar, mas aí o pai se sente envergonhado e tenta fazer com que ele não voe. E isso também está relacionado muito ao autismo e é um pouco mais visto no autismo de nível 1 de suporte, no caso no qual eu estou inserido. Então, esse desligar, essa pessoa só vive no mundo da lua, essa pessoa viaja nas ideias, então é muito desse voar por aí para outros universos, para outros momentos e, além disso, em determinadas crises que nós chamamos de shutdowns, que é esse desligamento que acontece por sobrecarga sensorial, e daí você acaba que indo para outro universo de canseira, para outro universo por excesso de memórias e tudo mais. E esse filme, a partir dessa ideia que coloca o menininho voando, é muito, demonstra, manifesta muito essa questão passada pelas pessoas que têm autismo. Eu acredito que basicamente minha pesquisa é essa, ela está bem aí no iniciozinho mesmo, e aí qualquer uma questão que vocês tiverem, podem me colocar que eu estarei disposto a respondê-las no que eu puder. Obrigado pela oportunidade, e é isso. Beleza, Isaac. Parabéns pela sua apresentação. Eu acho que é de um
Já vou começar aqui comentando, tá? Não sei se alguém tem comentários, mas eu vou começar aqui comentando. Eu acho que é de uma extrema importância a gente tratar sobre esses assuntos, principalmente você também, né, que é professora, eu também dava aula para crianças, mas trazer essa questão do estereótipo do autista, né, porque infelizmente ainda hoje em dia a gente tem que se deparar com muitos absurdos, né, muitos absurdos, muitas ignorâncias vindo de muitas pessoas, né, e é na infância que tudo acontece, né, na infância que vão acontecer os traumas, todos os problemas, então assim. Eu acho que é uma sensibilidade muito forte sua trabalhar com essa questão e eu te parabenizo porque não é um assunto fácil de se lidar, né? E é uma forma muito intensa, né, de lidar com isso. Eu não conhecia essas animações, inclusive vou assistir, muito legal. Eu conhecia a Atypical só, né, que é a série da Netflix, você já deve ter visto também, não sei se você não conhece. Vale muito a pena, porque vai também contar a história de um menino que tem TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, e vai mostrar que ele tem vários movimentos repetitivos, vai mostrar a rotina dele, né, nessa série. E às vezes reações tidas como exageradas por algumas pessoas está relacionado a alguns sentidos e alguns outros aspectos, né, algumas pessoas não conseguem entender, assim, principalmente com o cheiro dos lugares, né? Incômodo, desconforto de ter algum lugar. Então, eu acho que é de uma sensibilidade muito grande, assim, o seu trabalho e de extrema importância. Meus parabéns. Obrigado. E temos várias pessoas aqui comentando também no chat. O Murilo tem algum comentário. Alguém tem mais alguma coisa a dizer do trabalho do Isaac para a gente seguir nessa linha de raciocínio? Yasmin, eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, para os dois. Posso fazer? Fica à vontade, Nara. Eu gostaria de saber se vocês fizeram algo prático com essas linguagens e qual foi a reação, se fizeram, né, das Hum, pessoas que chegaram a assistir e acompanhar, porque eu acho que é interessante também. E se não fizeram, se tem essa vontade de colocar em prática, né, o que vocês pensam sobre isso? uhum. Posso falar, Isaac, que eu já tô com o mic aberto? Eu nunca fiz nenhuma experiência de conversar com as pessoas sobre certos filmes, mas sabe que eu pensei muito nessa semana passada em relação a isso, assim, de saber como seria a reação das pessoas ao se deparar com certas narrativas, né? Porque principalmente quando a gente fala, estudando cinema, as pessoas ficam com uma cara assim, meio de caneca, né? Cara de tacho. Mas é interculturalidade, né? Interdisciplina, enfim, várias outras coisas. Mas muito me interessa, assim, principalmente pelo filme do David, né? A Ghost Story. Esse sim, eu queria muito passar para algumas pessoas, conversar com elas sobre isso e ver o que sucederia, porque são várias formas de linguagem, né? Mesmo como a Inara falou. Então seria muito importante também entender como essa linguagem é passada para outras pessoas, né? Mas aí eu não sei também se nesse ponto a gente acabaria trabalhando com recepção, isso aí já não é meu forte, mas é isso. Tenho interesse sim, acho que seria bem interessante. Podemos ir para a pergunta do Murilo e depois o Isaac responde a sua, Inara, porque ele vai apresentar daqui a pouquinho. Eu também vou apresentar daqui a pouquinho. Ah, Aí, então, se Não, pode a responder o gente Isaac. sabe, então é vai, por isso. Isaac, vamos lá. Tem tempo ainda, tem 15 minutos, tá tranquilo. Então, bora. No meu caso, até então, eu não trabalhei ainda com vídeo, com esses curtas animados, mas eu pretendo futuramente trabalhar com eles, inclusive até mesmo auxiliar minha esposa no TCC dela, que ela está falando, ela está finalizando a pedagogia, e daí a pesquisa dela vai ser tipo me estudar. Ela vai falar sobre o TEA e tudo mais. Daí eu quero apresentar para ela também essas produções. Mas na escola eu ainda não tive a oportunidade, mas pretendo também apresentá-las às crianças e aos adolescentes. Legal, Isaac.
Respondeu, Inaras? Tem mais algum apontamento, alguma outra questão? Não, respondeu sim, é ótimo. É bom que já vai ligar várias outras linguagens, várias temáticas, né? Perfeito. Obrigada, gente. Obrigada a você pelo seu comentário. Bora lá, Mu. A minha pergunta é para você, Yas. Digas. Vamos lá. Sim, é mais sobre o filme do Miyazaki, que você Uhum. comentou, que é o Ghost Story, embora talvez desse para transpor, mas eu lembro de uma entrevista que já faz um tempo que o Miyazaki deu sobre o filme para um crítico americano e ele fala basicamente isso. O crítico pergunta sobre esse vazio que tem no filme e o Miyazaki responde que tem uma palavra em japonês exatamente para descrever esse vazio, que chama ma. Hum, Não sei se você chegou a ver isso ou você usou o conceito como parte da sua pesquisa Sim, para dar uma olhada. sim, E como que sim. você acha que dá para aplicar esse conceito também em outros filmes que não sejam os orientais, os japoneses, ou você acha que fica algo bem mais restrito, assim, porque talvez o entendimento deles para esse vazio, para essa palavra massa, seja tão mais específico e diferente do que a gente tem, que talvez nem seja algo assim que dê para transpor. Sim. Eu não sei se você estava aqui no início da apresentação, acho que sim. Mas talvez você não ter prestado É, eu atenção, perdi um pouco porque né? eu fui voltando, saindo das breakout rooms Eu para falar com o pessoal. imaginei que você estava monitorando as outras salas. Mas logo no início eu falo que esse trabalho ele vem desse conceito do mar, né? Justamente, o ponto de Ah, partida foi esse. falei o óbvio, desculpa. Não, tranquilo. E aí que ele vai realmente proceder dessa cultura japonesa e que vai fazer essa representação do equilíbrio desses elementos. E só que a essência do mar vai se referir ao espaço vazio mesmo, né? Ele fala que é as pausas, o que está no meio dos objetos, entre os sons, basicamente é o entre, né? Essa questão. E vai se manifestar sutilmente em algumas obras, né? Na do Miyazaki, como eu disse, ela vai se transpor mais num vazio existencial, né, da Chihiro, por se perder dos pais, por se ver num mundo caótico, desconhecido, sozinha, enfim, passa mais por um vazio existencial, né? E já no filme do A Ghost Story é uma questão, traz também esse vazio do casal, que, né, um se perdeu do outro, enfim. Mas eu acho que fica muito mais evidente no espaço mesmo, né? São cenas, assim, de vazio mesmo e silêncio, não tem nada mais, assim. Eu passei pouco do filme, mas é basicamente isso. Silêncio o filme inteiro, vazio, e é isso. Então eu acho que. Não sei se eu respondi. Acho que eu respondi, óbvio, né? A sua Respondeu. pergunta. É, lembrando agora, pensando mais no Ghost Story, lembra um pouco até o Slow Cinema, esse filme. Não sei se você chegou a ver esse conceito, trabalhar com ele. Não, mas. Mas acho que é uma coisa assim que alguns críticos criaram, chama Slow Cinema, tipo cinema lento, Uhum. e vem até inspirado lá atrás, desde o Tarkovsky, um pouco de Bergman, talvez alguns outros diretores, que é um ritmo mais lento, Essa a, também. Desculpa, pode continuar. não ações, mas sei lá, tem cenas que basicamente não tem nada de narrativa, vai ser só É uma basicamente pessoa uma da falta de ação natureza. também, falta de Eu acho que também diálogo. dialoga bastante com isso. Às vezes pode dar uma olhada, quem sabe complementa o seu artigo, a sua pesquisa. Sim, a intenção mesmo para a tese é justamente estudar esse vazio em vários tipos de narrativas. Então a gente ainda está vendo meio que um caminho, mas com certeza eu já estou buscando outros filmes para tentar aplicar esse conceito, né? Do mar, que provavelmente vai ser o grande partido da pesquisa. Eu lembro porque eu assisti O Espelho, do Tarkovsky, tipo, ontem, antes de ontem, e ficou na cabeça, porque ele é bem isso, eu acho. Vou rever, amigo. Obrigada, viu? Eu que agradeço a resposta. Bom, então a gente vai finalizar aqui esse GT. Ainda temos uns 8 minutinhos para tomar uma água para ir para os próximos. Em nome da jornada, eu agradeço a todos por terem participado aqui desse GT, por terem participado da jornada, tá? E é isso. Nos vemos. Muito obrigada. Um bom evento para todos. Obrigado.